Queridos, a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós estamos no ponto 12, mordomia. Nós temos revezado esse estudo. Pastor Gilberto falou quarta-feira passada, pastor Milton também, pastor Campanhola tem nos ajudado nessa caminhada aqui. E por que é importante a gente olhar para a nossa declaração doutrinária? Porque com certeza isso nos ajuda a sermos lembrados aí de um compromisso que temos com a palavra de Deus. A Igreja Batista é alicerçada na palavra de Deus, e então toda a nossa declaração de fé, ela está baseada na palavra, não é? Na Bíblia Sagrada, e a gente tem caminhado assim. Então vamos falar sobre mordomia. Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. A gente tira aí das citações bíblicas o Salmo 24:1. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Deus, Ele é louvado pelo fato de ter criado todas as coisas a partir da sua própria vontade. Foi a vontade de Deus que nos criou, que criou o mundo, todas as coisas. Não há outra razão pela qual tudo veio à existência, senão a única e própria vontade de Deus. Portanto, não é demais afirmarmos que não vivemos nossa própria história, mas vivemos a história de Deus, no mundo de Deus, na criação de Deus e com as pessoas de Deus. Como nós lutamos com isso, não é? Nós imaginamos que somos donos de nós mesmos, da nossa vontade, daquilo que imaginamos. Nos esquecemos muitas vezes de colocar Deus naquilo que nós julgamos ser o melhor para nós. Então nós pedimos que Deus nos abençoe aquilo que nós queremos fazer, quando nós deveríamos pedir que Deus nos abençoe entendendo aquilo que Ele quer fazer. E nós estamos inseridos nessa vontade, nesse propósito de Deus, na intenção de Deus. A terra e tudo que nela há são do Senhor, não é? Ponto 2. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus, e por isso os homens devem a Ele o que são e possuem, e também o sustento. Então, Tiago 1,17, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nela não há variação, nem sombra de mudança. Deus não muda o seu caráter. Desculpem. Deus não muda o seu caráter e sua essência, mas Deus age de maneiras diferentes. Deus tem os seus caminhos, a sua maneira de agir. Ele nunca muda, é a afirmação de Tiago. Nunca deixará de ser bom e de dar boas coisas aos seus filhos. Tiago diz que Deus não muda, não é? Nunca deixará de ser bom. Deus escolheu ser bom, Deus escolheu ser santo, Deus escolheu ser misericordioso, Deus escolheu ter a opção preferencial em abençoar, em ouvir o clamor do seu povo, das pessoas. E isso é fantástico, isso é algo extraordinário. Ponto 3, o crente pertence a Deus porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Texto de Coríntios, 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo, não é? Somos responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa saúde. Esse corpo nós recebemos de Deus.
É verdade que quando a idade vai chegando, esse corpo vai sofrendo a mudança que normalmente acontece na vida daqueles que envelhecem. Cabelo vai caindo, começam a não ouvir tão bem, né? Cresce a barriga, cresce o nariz, cresce a orelha, uma confusão, não é? Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ter essa consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Somos muitas vezes negligentes com o nosso corpo quando não o exercitamos e não controlamos nossa alimentação, tanto em qualidade como em quantidade. Isso também é pecado, mas parece que somos tolerantes nesse aspecto. Tratar das disfunções orgânicas, por exemplo, faz parte do cuidado desejável, como também a busca de uma melhor qualidade de vida. Lazer e descanso fazem parte do projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes você ouve alguém dizendo assim: nunca tirei férias em minha vida. E o que significa isso? Significa que você está se autodestruindo, né? Está em rota de colisão, né? Às vezes a gente ouve isso até de pastor, né? Sou pastor há não sei quantos anos, nunca tirei férias da minha vida. O que significa isso, né? Mas quando Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos que olhar para nós com a responsabilidade de zelar, não é? Do nosso corpo, da nossa vida, da nossa saúde, e nós precisamos realmente tomar cuidado, porque muitas vezes aí a gente vai se descuidando, né? Fiquei sabendo hoje que até alface é perigosa, né? Falei, meu Deus do céu, vai sobrar pouco para a gente comer, né? Porque a alface tem lá alguma coisa. Falei, meu Deus, o cara estava falando para mim, falei, vai sobrar o quê? Graveto e água para a gente comer, né? Porque tudo é carboidrato, vira açúcar, dá não sei o quê, mas é responsabilidade nossa tomar cuidado, porque a qualidade e a quantidade, né? Outro dia, algum tempo atrás, perguntei a respeito de um irmão aqui na igreja. Alguém me disse que ele tinha passado mal. Eu falei, nossa, o que ele comeu? Ele falou, salada de fruta. Eu falei, nossa, agora também salada de fruta faz mal, né? Não, mas ele comeu quase 2 quilos. Bem, aí realmente aí é para matar mesmo, né? Aí morre mesmo, né? Porque você comer um pouco não faz mal, né? O grande problema é comer 2 quilos, quase 2 quilos de salada de fruta, né? Ponto 4. Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. O texto de Mateus 25, de 31 a 40, é um texto que a gente gostaria de ler. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Veja que é a palavra que está dizendo aqui, não sou eu, né? Entendeu? Bode do lado esquerdo, ovelha do lado direito. Não tem nada a ver com isso aqui, não ficar bravo comigo, que é o texto bíblico aqui. Esquerda, bode, direita direita são as ovelhas. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão, me visitaram. Então os justos responderão:
Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e os vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando vocês fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. O tamanho do nosso coração é medido pelo tamanho da nossa liberalidade. Qual o tamanho do seu coração? O tamanho da sua liberalidade, da sua percepção de que aquilo que recebemos de Deus, as oportunidades, os dons, os talentos, os recursos materiais, o quanto estamos dispostos a abençoar as pessoas, o quanto entendemos que tudo que temos e o que Deus tem nos dado é uma oportunidade para que a gente revele o tamanho do nosso coração. Não há outra referência. A gente pode fazer muitas coisas na igreja, a gente pode ter muitas atividades dentro da igreja, todavia, o critério último, né, com o qual a Bíblia avalia a grandeza do coração humano, é a sua capacidade de dar. O quanto nós estamos dispostos a nos doarmos, a oferecermos tudo que Deus tem dado para nós e como Deus tem nos abençoado. Eu já contei várias vezes aqui a experiência do Russell Shedd, mas é uma experiência que a gente precisa constantemente ser lembrado. O Russell Shedd contou um dia que ele recebia ofertas de pessoas, porque ele era um missionário aqui no Brasil e muitas pessoas do mundo inteiro mandavam recursos para ele, para sustentá-lo aqui junto com a sua família. Mas um belo dia a esposa dele verificou a conta bancária e tinha lá um valor muito elevado, um valor muito alto. E ela falou para o pastor Russell Shedd, disse: olha, o banco nos comunicou que tem um valor lá muito grande. Naquela época não tinha toda essa tecnologia hoje, que você recebe lá um Pix, uma transferência, você sabe de onde veio, quem mandou, e aquela história toda. E o Russell Shedd disse: olha, vamos guardar esse dinheiro aí, porque a gente pode ser engano, pode ser que alguém tenha feito essa transferência, essa oferta, e depois o banco mesmo pode corrigir isso. E aquilo ficou. Mas diz que em algum momento o Russell Shedd estava dando aula na faculdade teológica e nos bancos ali, na carteira, tinha um rapaz. Esse rapaz chorou a aula inteira ele chorou. E aí ao final o Russell Shedd o chama para conversar com ele o que estava acontecendo. E ele disse que eles estavam lutando contra uma doença que o filho havia contraído. Eles já haviam perdido um filho com essa mesma doença, e que agora o segundo filho também estava com essa doença. E o remédio, o medicamento, o tratamento era muito caro, e eles não tinham como fazer isso, como cuidar da criança. E aí o Russell Shedd perguntou para ele qual era o valor, né? E aí o rapaz falou. Aí o Russell Shedd disse assim: Deus depositou na minha conta o dinheiro do tratamento do seu filho. Deus depositou na minha conta o dinheiro do tratamento do seu filho. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus nos coloca diante de pequenos testes quanto o tamanho do nosso coração,
a nossa capacidade de dar. Deus nos coloca assim. Sempre somos de alguma maneira testados, não é? Ponto 5. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. Vejam que isso está sendo colocado como mordomia, como algo que eu e você temos um compromisso, né? Uma doutrina bíblica. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. Eu sei que talvez a gente fale assim: bem, eu não tenho o dom de evangelismo, eu não tenho o dom de falar com as pessoas, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida, eu não tenho essa facilidade de falar com as pessoas. Mas quando eu e você vivemos o evangelho, nós estamos evangelizando. A nossa vida reflete o amor de Deus. As pessoas, elas ficam impressionadas com isso. Se você já foi perguntado por alguém tipo assim: você é diferente, o que acontece com você? Nossa, você parece que é uma pessoa diferente. Você é crente? Se você já teve esse tipo de elogio, de reconhecimento, agradeça a Deus. Você é diferente. Nossa, você é uma pessoa que chama a nossa atenção. E aí vem a pergunta: você é crente? Se a gente já recebeu esse galardão, já colocaram em nós uma medalha no peito, né? Lógico que não para nossa exaltação, mas para exaltar o nome do Senhor, né? Olha o que diz 1 Coríntios 9,16: e no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Palavras do apóstolo Paulo, né? A gente sabe que quando Paulo se converte, ele recebe um comissionamento de Deus. Deus está dizendo para ele: olha, você é um vaso escolhido, você tem um compromisso de levar o nome de Cristo diante dos gentios, reis e filhos de Israel. Você vai entrar nos palácios, você vai falar com os poderosos, eu vou te levar diante de pessoas reconhecidas como autoridades no mundo, e você vai falar da fé, do amor, da graça, do perdão que há no nome de Jesus. E aí Paulo diz assim: eu não tenho do que me orgulhar. Isso é algo que está dentro de mim, foi colocado dentro de mim pelo Espírito Santo de Deus. Então, se o crente não se sente incomodado com as situações que ele se depara, com pessoas com quem ele se depara, com os vizinhos, com os amigos, alguma coisa está errada, né? Porque Paulo diz que isso é algo que o impulsionava. Ai de mim, né? Ai de mim se não anunciar as boas novas. Ponto 6. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro da sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. O texto de Malaquias 3, de 8 a 12. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que te roubamos? Vocês me roubam? Roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas,
suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a questão do dízimo é algo muito desafiador para nós, porque falar sobre o dízimo é tocar na parte mais sensível do homem. A parte mais sensível do homem é o bolso. Tocou no bolso, nossa, a coisa explode. É briga com a mulher, com os filhos, é briga em família, é família que se divide, é irmão que não fala mais com o irmão, aí a coisa fica estreita. Dar o dízimo é menos difícil para aqueles que ganham pouco. Na verdade, irmãos, se a gente fizer uma estatística aqui na PIBA mesmo, a gente vai se surpreender em saber que a igreja é sustentada pelo pouco dos que ganham pouco. Os que ganham muito têm muita dificuldade de dizimar, muito. Ganhar muito implica, né? Então, se o Ananias é relator de finanças, mas eu nunca tive a curiosidade de perguntar isso para o Ananias, e nem me interesso por isso, porque eu acho que é complicado para a gente isso, mas muito poucas pessoas que ganham bem na PIBA são realmente dizimistas. Eu acho que isso é uma realidade brasileira. Não tenho esses números aí, né? Então, a obra da igreja ela é realizada com o pouco dos muitos e não com o muito dos poucos. O dízimo não é uma questão meramente financeira. Ela tem a ver com o reconhecimento de que tudo que existe é de Deus. Não trouxemos nada para o mundo, nem nada dele levaremos. Somos apenas mordomos de Deus, e no exercício dessa mordomia devemos ser encontrados fiéis. Eu não sei se você já viu algum caminhão da Graneiro transportar o morto para o cemitério, né? Ou no caixão ter gaveta com chave, né? Nunca vi um caixão assim, né? Não, que gaveta é essa aí? Não, aí está guardado dinheiro, né? Está guardado aí os bens aí, as joias, ou sei lá o que, né? O dízimo, mais do que um valor, é sinal de fidelidade a Deus e confiança em sua providência. A devolução dos dízimos é uma ordenança divina. Não temos licença para retê-lo nem o administrar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é para você administrar o dízimo. Não, eu peguei meu dinheiro esse mês, eu estou revoltado com o pastor, eu peguei o meu dinheiro e eu distribuí esse dinheiro. Não há autorização bíblica para isso. O dinheiro é entregue na casa do tesouro, na igreja. E é comum a gente ver isso. Crentes que se revoltam com alguma coisa e passam a administrar o dinheiro que não é deles. Há uma igreja no Canadá que os membros da igreja brigaram com o pastor lá, teve uma confusão lá, um rolo danado. E aí um grupo de pessoas decidiu depositar todo o dízimo e oferta num banco lá no Canadá.
E aí decidiram que esse dinheiro seria usado para cuidar dos cavalos abandonados que existiam na cidade. O resultado é que existe uma fortuna no banco e não existe nem cavalo mais para cuidar. E está uma briga judicial para tentar liberar o dinheiro que alguém falou assim: não, nós que vamos administrar os dízimos. O dinheiro é meu. Eu vou rachar esse dinheiro aqui, eu vou mandar um tanto para um lugar, tanto para o outro, tanto para o outro. Eu sei que algumas pessoas, elas questionam o dízimo no Novo Testamento, né? Na verdade, no Novo Testamento nós encontramos 9 referências a respeito do dízimo, sendo que 6 referências estão em Hebreus, capítulo 7, de 1 a 9. E as outras 3 estão em Lucas 18, 12. No Velho Testamento nós encontramos 40 referências a respeito do dízimo, indicando ser essa uma prática antes da lei. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Mas o Novo Testamento, me parece que a interpretação dada por Jesus e também pelos autores sagrados é de que o dízimo é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Ou seja, o mínimo que você e eu podemos fazer é dar o dízimo, mas a expectativa bíblica é de que eu e você ultrapassemos isso com ofertas alçadas. Não sei se alguém já te perguntou assim: eu ganho R$1.325, né? Eu devo dar 130,50 centavos. Olha só, cara, você tem que dar mais. A briga pelos 50 centavos, né? Ou alguém que diz assim: eu dou sobre o bruto que eu ganho ou sobre o líquido? Uma pergunta sem sentido, porque sempre é a mais. E que Deus nos abençoe a dar mais, porque na verdade nós não estamos dando nada nosso, é o Senhor quem nos dá. E nós então permitimos que as pessoas... Eu já fiz isso algumas vezes aqui na PIBA, eu já fiz isso. Algumas pessoas que disseram assim para mim: pastor, eu não tenho condição de dizimar. Eu peguei um cheque meu na época, assinado, entreguei na mão da pessoa e falei: olha, se você dizimar e faltar alguma coisa na sua casa, pode usar esse dinheiro. Ou se alguém que é fiel na entrega dos seus dízimos e as suas ofertas tiver alguma necessidade, pode procurar a tesouraria da igreja. É o que a palavra de Deus diz: fazei prova de mim, experimento. Ponto 7. Devem eles trazer à igreja sua contribuição sistemática e proporcional com alegria e liberdade para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outras. Eu quero ler esse texto aí, que é o texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria.
eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta do povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação dos outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor de vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Assim completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Os capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está tratando de um tema muito sensível, e esse tema, como já falamos, é o bolso. Os cristãos em Jerusalém estavam passando por sérias dificuldades, e Paulo toma a iniciativa de levantar oferta entre os gentios para socorrer aqueles irmãos. Na realidade, os irmãos da Macedônia, da igreja da região da Macedônia, onde estava sendo pedida essa oferta, eram mais pobres do que aqueles aos quais eles resolveram ajudar. Então Paulo está levantando uma oferta numa igreja com sérias dificuldades, uma igreja pobre, mas incentivando aqueles irmãos a completarem a oferta, para que realmente eles experimentassem a alegria de serem participantes do reino de Deus. Não basta que eu e você sejamos contribuintes, nós precisamos fazer isso com alegria. Transbordaram em rica generosidade. Para o mundo, a alegria está no lucro, em obter, em conquistar, em ter. Para o cristão, a alegria está em doar. Doar o máximo que ele puder, o quanto ele puder, e para o maior número de pessoas possíveis. Então, nós estamos na contramão do mundo. O mundo quer ter lucro, nós queremos abençoar. A alegria de poder dar é o que mais genuinamente nos torna humanos. O que nos desumaniza é o reter. O que nos desumaniza é imaginar que o que temos precisamos reter, guardar. Mas quando a gente abençoa, quando a gente socorre, quando podemos fazer algo, isso traz uma alegria para nós, porque participamos, demonstramos a graça de Deus. Dízimos e ofertas são respostas
de obediência, compromisso de amor a Deus, que trazem os recursos necessários para o sustento da obra de Deus, seja na igreja local, em missões, obras sociais, e que contribuem para a expansão do reino de Deus. Dar e repartir é investir com Deus, é um ato contínuo de sacrifício, generosidade e sensibilidade. E essa liberalidade deve ser praticada com alegria, com alegria. A gente deve ter essa oportunidade como testemunho. Nós já ouvimos aqui testemunhos de pessoas de igrejas aí na África, em algum lugar, que as pessoas vêm à frente para dizimar e vêm dançando, né? Eles vêm dançando. E alguém compartilhou aqui, eu acho que foi aqui na igreja mesmo, que alguém compartilhou que alguém traz um boi, um cavalo para doar para a igreja, uma galinha. Eles não têm recursos financeiros, não tem dinheiro, mas alguém entra lá, amarra lá fora um boi, né? E aí vai o Samuel lá e alguém para cuidar do boi, né, Ananias? Para vender o boi. Se eu falar para o Ananias, ele faz churrasco com o boi, né? Mas a alegria de poder contribuir. Eu não sei se você já reparou as crianças, né? As crianças, nesse momento de oferta, elas querem contribuir, aí fica cutucando o pai, né? Às vezes eu estou aqui, fico sempre sentado ali, eu vejo as crianças trazendo o envelope com dinheiro que os pais dão, né? A alegria de dar, né? A alegria de contribuir, né? E Deus resgate em nós essa alegria, né? De compromisso. Com certeza nós podemos testemunhar que Deus não tem se esquecido de nós, tem suprido as nossas necessidades, e temos tido para repartir também, temos tido para repartir. Muitas pessoas têm sido socorridas pela PIBA. Aqui a gente tem uma mania de não dar relatório, né? Não contar para as pessoas. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, não sei. Mas assim, quantas pessoas têm sido socorridas pela igreja? Pessoas que são da igreja, pessoas que não são da igreja, pessoas que estão de alguma maneira sendo amparadas aí. E graças a Deus por termos pessoas aqui que realmente entendem e são liberais e contribuem para que a gente possa avançar aí nos desafios desse tempo. Deus abençoe você que está em casa.